Fala pessoal, sejam bem-vindos ao MLAcast, um programa onde a gente se emociona, onde a gente conta histórias de pessoas que tiveram uma trajetória de superação, de desenvolvimento pessoal, desenvolvimento humano e tudo isso impactando a jornada de experiência profissional. Então, construção de carreira, migração da área executiva para poder empreender e depois ir para a área executiva. É um 360 que faz você se emocionar, entender de fato como as pessoas conseguem construir a sua jornada e o que elas fizeram de fato para que nos momentos mais difíceis elas conseguissem transmutar aquilo que era uma dificuldade em sucesso através de aprendizado e inúmeras oportunidades. Hoje nós estamos com um convidado super especial, nós vamos apresentar ele daqui a pouquinho. A gente quer deixar um recado específico para a TV São Caetano, para os streamings, para estúdios anexados que está sempre aqui ajudando a gente. E sem mais delongas, vamos apresentar aqui o Gilmar. Gilmar, seja bem-vindo. Agradeço a oportunidade de estar aqui para poder desfrutar de mais um momento enriquecedor. E eu queria que você se apresentasse para que as pessoas pudessem te conhecer melhor. Bom, eu sou Gilmar de Almeida. Eu tenho 71 aninhos, bem vividos, casado, pai de 3 filhos que já não são pequenos e que me deram 3 netos, né? Sou natural daqui de Jundiaí, né? Onde eu vivi até os 30 anos. É isso. Pô, que coisa boa. E pensando numa estrutura de carreira e parte profissional, o que você já teve de passagens? Você é do mundo corporativo, empreende? Conta um pouquinho disso pra gente. Bom, começando lá atrás, né? Eu vim da área executiva, né? Vim da área executiva, falando bonito, porém eu vim lá de mecânica, né? Eu sou da mecânica, né? Fiz o Senai lá em Jundiaí. Né? E aí eu vim crescendo, nunca parei de estudar, estudo até hoje, e passei pela área executiva, engenharia, gerência industrial, diretoria industrial, até que eu fui CEO de uma empresa, né? E depois eu decidi mudar um pouco. Né? Olha, que aí boa. A gente entra no assunto, né? Sim. Mais profundo daqui a pouco. Não, legal. Acho que a primeira coisa que as pessoas sempre trazem aqui, Gilmar, poxa, falei de uma estrutura, de onde vim, infância, carreira, mas tem uma coisa que todo mundo fica muito atento e quer entender. Como que foi essa parte de influência, seja dos seus pais, de amigos, da família, de pessoas que ajudaram no teu desenvolvimento? Pra você falar assim, poxa, por que mecânica? Onde é que foi o primeiro estalo assim que você falou, é isso que eu vou fazer ou isso me encantou de alguma forma? Aonde é que começou toda essa jornada com você? Bom, eu vim de uma infância muito humilde, né? Basicamente, eu gosto de colocar isso porque isso teve uma influência muito grande no desenvolvimento da minha carreira, né? E quando eu era pequeno, a gente morava num porão de um hotel que existia lá em Jundiaí, na Vigorelli, e esse hotel era o hotel que recebia pessoas da Itália e executivos aqui do Brasil. E a gente morava num porão, né? E nesse porão tudo era limitado. Porão de verdade, não é porão de expressão, né? Aquele porão que na cozinha você olhava o vitrô para fora, você via o pé das pessoas passando lá fora. Né? E era cozinha e um quarto e um banheiro. Então isso teve muita influência na minha vida. Teve muita influência e mais tarde, quando eu fui fazer análise, né, isso apareceu com muita força. Né? O que era isso? Era o fato de você querer estar distante disso. Né? Então isso me trouxe muita força, e que me traz até hoje, né? De sempre procurar coisas novas, sempre procurar progresso, sempre estudar. Era isso, né? Isso foi uma chave muito forte. E aí, atendendo a sua pergunta aí, né, como é que isso começou? O meu pai, ele trabalhava na Vigorelli e muitas vezes ele tinha que, à noite, ele tinha que ver algumas coisas que não estavam bem. E a gente morava muito próximo da portaria da Vigorelli. E eu ia junto com ele.
Então eu via aquelas máquinas, aquilo me maravilhava, sabe? Aquelas máquinas, aquelas coisas funcionando, né? E aí eu passei a curtir aquilo, né? E aquilo ali acabou desenvolvendo um desejo, né, de estar naquele mundo, né? Então eu comecei a fazer uma contagem regressiva para entrar no Senai, né? E o Senai na época era também próximo, então eu não via a hora de fazer 13 anos para tornar realidade aquilo para mim, que não era simplesmente passear na fábrica por causa de um problema. E isso aconteceu. Quando eu fiz 13 anos, eu consegui fazer com que ao entrar no Senai, a Vigorelli me patrocinasse. Por quê? Porque já existia carência na época. Então, a Vigorelli, assim como outras empresas da região, também faziam isso. Patrocinavam alunos no Senai para que durante as férias já trabalhassem lá, né? E aí você, quando saía no final do curso, você já era funcionário da empresa. Olha que legal. Né? E isso acabou turbinando, né? Eu fiz o primeiro ano, fui bem classificado no primeiro ano, me promoveram para um curso maior dentro do próprio Senai, e aí eu me formei, fui primeiro colocado de mecânica geral e ferramentaria na época, me deram um prêmio Roberto Mangi. Roberto Mangi é o fundador do Senai. Sim. Né? E na época tinha um prêmio em poupança, inclusive, dinheiro mesmo. Olha que legal. Sabe? E aí eu tenho essa medalha até hoje, né? E isso foi o primeiro degrau, né? O primeiro degrau. Então essa influência do meu pai acabou gerando esse caminho que depois se desdobrou em mais coisas ainda. Olha que coisa boa. A parte que a gente gosta de contextualizar, que vem essa curiosidade das pessoas, nada mais é do que o principal estímulo que você teve, né? E aqui você deixa muito claro, uma coisa que você talvez não quisesse viver e ao mesmo tempo o que tinha de melhor naquele momento você conseguiu absorver aquilo para gerar novas oportunidades e o caminho que a gente vai praticamente desfrutar aqui com você hoje de uma jornada de trabalho, enfim. Quando você percebe que isso pode virar de fato algo que vai te ajudar a sair de um contexto que você não queria estar mais, mas ao mesmo tempo começar a te trazer novas oportunidades, conta pra gente quais foram os primeiros passos que você teve profissionalmente e como foi você se deparar com agora de fato eu começo a escrever a minha história. Na realidade, eu cada vez mais que foi passando o tempo, eu percebi que eu tenho um perfil de não aceitar status quo. Isso, na minha carreira, ficou muito, muito patente ao longo da minha carreira, né? E quando eu olho lá para trás, eu vejo isso, que quando eu voltei do Senai, eu fui trabalhar na ferramentaria da Vigorelli. E a ferramentaria, na época, era uma das melhores ferramentarias do Brasil, né? Essa empresa fazia máquinas operatrizes, fazia calibradores para empresas e fazia máquinas especiais para a indústria automobilística. Então aquilo, para mim, já foi uma realização, porque antes, como estudante, eu era mecânico, né? Eu tinha que vestir macacão, né? E tinha que tomar banho antes de sair da empresa, porque você estava sujo de terra, porque era fundição, né? E aquilo, mais uma vez, me marcou de eu não quero isso, vou continuar estudando. E aí o que aconteceu? Eu tinha um dilema, né? Na época eu fazia ginásio e fazia o Senai, né? E as coisas terminaram mais ou menos juntos. E aí, o que eu vou fazer? Né? Na região de Jundiaí, não tinha esse perfil de escola técnica, né? E aí, meríssima coincidência, né? Um estagiário que passou pelo setor que meu pai trabalhava, ele fez o curso técnico na Getúlio Vargas em São Paulo. E no dia que ele passou na sessão do meu pai, o meu pai me chamou para conversar com esse cara. O anjo da guarda ali apareceu de uma forma diferente, né? E aí ele me contou o que era o curso, era exatamente o que eu queria, só que em Jundiaí não existia. Só que aí o que a gente fez? Foi ver o que era. Só que a gente foi ver um pouco tarde. O que era tarde? Você tem que fazer cursinho para poder entrar na GV. Sim. Né? Porque era muito concorrido. Era muita gente para poucas vagas. E aí não dava mais para fazer cursinho.
Então eu não queria perder aquele ano. E outra, o meu pai não tinha recurso para eu fazer esse cursinho em São Paulo, não tinha como fazer isso. Então o que eu fiz? Eu estudei durante um mês tudo que eu podia para poder fazer esse vestibular. E fui fazer o vestibular. Fiz o vestibular e passei. Só que aí quando você passa, vem, e agora? Né? O que você faz numa cidade como São Paulo para quem é do interior? E aí, essa mesma pessoa que nos indicou a escola, ele acabou me apresentando a república que ele morava em São Paulo. E eu acabei morando lá. Por 3 anos eu morei lá. Né? Então, primeiro, eu estudava então o que eu queria, o ramo que eu queria, e o meu pai me mantinha. Só que o meu pai nunca soube que o que ele me dava não era suficiente, né? O que acontecia durante o dia, vamos falar assim, né? Eu morava numa república, nessa república eu tinha que almoçar, tinha que jantar, só que o almoço na escola ele era para todos os alunos comprando o seu vale ou para bolsistas, né? Só que a janta não. A janta era só para bolsistas e eu não tinha recurso para isso. Então, o que eu tive que fazer? Eu tive que combinar com a cozinheira e eu ficava no escuro, esperando para o lado de fora, e quando estava terminando a lista dos bolsistas, eu botava a cara na porta e ela fazia eu entrava, comia e saía. Né? E foram 3 anos assim. Tá? Então, de novo, né, aquele negócio... marcou de novo esse sacrifício, vamos falar assim, né? E aí, quando eu me formei entre os 3 primeiros colocados, e os 3 primeiros colocados, eles eram convidados pela GM, também por esse problema de falta desse tipo de mão de obra. Uhum. Mas eu tinha um sonho, né? Meu sonho era voltar para Jundiaí, e voltar para a Vigorelli, a empresa que meu pai trabalhava num cargo melhor. Né? Então eu não aceitei esse convite da GM, né? Dos 3 colegas que nós éramos os 3 primeiros colocados, só uma pessoa foi para lá. E aí eu voltei para Jundiaí, e aí eu fui trabalhar na engenharia dessa ferramentaria, né? Que para mim era um progresso, para meus pais aquilo era muito bacana. E aí eu trabalhei durante 1 ano, mais ou menos. Nesse 1 ano, eu aprendi o que era aquilo, só que a Vigorelli era uma empresa italiana. E o perfil italiano, ele tem a razão um pouco mais baixa e a emoção um pouco mais alta, né? E isso era espelhado na forma de organização da empresa. Eu via aquilo e muitas coisas eu não concordava, cheio de teoria, chegando da escola cheio de teoria. E aí o que eu comecei a fazer? Eu comecei a procurar uma colocação em 3 empresas que eu elegi na época. Volkswagen, Bosch e Voith. 3 empresas alemãs. Pelo perfil organizacional, só por isso. E eu dei sorte de ir para a Bosch. E na Bosch eu fui para engenharia. Então, de novo, incomodado com o status quo, queria estudar, queria fazer engenharia. E aí eu fui para Bosch, trabalhar na área de engenharia da Bosch. E na Bosch foram 8 anos. Nesses 8 anos de Bosch, o começo da minha atividade na Bosch, e era aquele primeiro ano de trabalho e ao mesmo tempo preocupado em fazer vestibular, sim, eu não concordava com o status de como a organização se mexia, como os projetos andavam, porque tinha muito retrabalho. E voltava, por quê? Porque na engenharia você dizia tudo que era necessário fazer para as modificações ou para as mudanças necessárias, você levava para projeto, fazia projeto, ferramentaria, custos, etc. E aí ia para custo, voltava, não tinha retorno, tinha que refazer o projeto. E como eu não concordei com essa forma, eu comecei a fazer da minha forma, né? Vindo de ferramentaria, entendendo o que tinha que fazer, eu comecei a fazer tudo eu mesmo. Eu mesmo calculava, eu mesmo rabiscava o que precisava, fazia custo daquilo, entrava na área de custos, via o que era bom, o que não era, e quando eu mandava o projeto para frente, o projeto ia embora e pronto. Só que aquilo começou a incomodar muita gente.
né? Ou seja, era um status que as pessoas não estavam acostumadas a fazer daquela forma, né? Você trouxe uma visão diferente, aquilo que já gritava dentro de você de se incomodar com a zona de conforto e achar novas formas de fazer, fez com que você começasse a buscar uma inovação ali dentro. Que eu acredito, dentro do que até a gente conversou, vira uma máxima sua de princípios e valores e também de um propósito de vida, né? Em qualquer área. Exatamente. Mas o que especificamente você colocaria, antes de você falar dessas mudanças na Bosch, que você falou da infância, enfim, mas você começou já a trabalhar, então isso começou a te trazer um grau de maturidade. O que mais te incomodava no status quo, ou nessa zona de conforto que existia, vamos sempre fazer assim, porque é assim que foi feito, o que mais te incomodava de fato de você perceber que as pessoas não queriam ter essa mudança em si? Na realidade, como você falou, era uma zona de conforto, né? Uma zona de conforto. Imagine o seguinte, né? Imagine um departamento de engenharia onde você tem lá 15, 18 pessoas. Cada pessoa que vai entrando, ela assimila como se trabalha, né? Como é que eu sou medido, como é que eu sou visto, o que eu tenho que entregar, vira um padrão, né? Aquele padrão, ele vira um padrão de sobrevivência para a pessoa, ok, ela trabalha e pronto, tá? Só que a minha forma de pensar nunca foi assim. A minha forma de pensar é o que eu encontro, o que eu posso agregar. O que eu trouxe de conhecimento que eu posso agregar e mudar alguma coisa para melhor, para facilitar alguma coisa que está sendo feita, né? Ou seja, por isso que eu já falei algumas vezes, né, de eu não aceitar o status quo. Eu não aceito o status quo, mas em lugar nenhum. Até no supermercado, até no estacionamento. Eu falei, eu não aceito aquela, ou seja, eu entendo aquela forma, mas a minha forma é o que pode ser feito de melhor, o que pode ser melhorado naquilo, tá? E isso hoje ele foi potencializado em função de conhecer outros países, outras culturas. E isso incomoda muito mais ainda na cabeça da gente, tá? Porque você não aceita aquela forma das pessoas acharem que aquilo é normal, né? Então, como você faz aquilo? Existe aquela frase, né? Ele não sabia que não podia, foi lá e fez. Uhum. Né? Então, essa frase para mim me marcou muito cedo. Né? Então, quando eu falo não aceitar status quo, não é ser contra regulamentos, não é isso. É como fazer aquilo de uma forma melhor. Ser né? mais eficiente. Só isso, é só isso, fazer isso. Tá? Só que quando eu comecei a navegar nisso, na Bosch, na época, eu não imaginei que você, primeiro, você estava sendo observado, né? E aquilo estava incomodando algumas pessoas, né? Incomodando pessoas que estavam naquele status quo e numa boa, não tinha problema, né? Até o dia que eu fui chamado pelo presidente da empresa, né? E eu lá no meio da engenharia recebi um recado no meio da empresa, falar com o presidente às 2h da tarde. Na época era o Wolfgang Sauer, que era o presidente da Bosch, que depois ele veio a ser presidente da Volkswagen, que era um outro cara que também não aceitava status quo. E ele mostrou isso na carreira dele, né? E eu segui ele de perto, né? O que ele fez na Volkswagen depois, o que ele fez na Bosch. E aí estou eu lá sentado na frente dele e ele começa a conversar comigo para saber da minha vida. O que eu fiz, para onde eu fui, o que eu estudei, o que eu estava imaginando. E eu estava para prestar vestibular de engenharia, que era o ramo, né, mecânica. Tá? E aí ele começou a perguntar, o que você faz, né, o que você estudou? E aí eu comecei a falar, estudei. Ele falou assim, eu já sei que você veio da GV. Ele falou assim, e que livros que você estudou? Né? Física, matemática, né? Eu comecei a falar, né, os livros. Ele falou assim, olha, a GV usa os mesmos livros da engenharia. Você vai fazer tudo de novo. Ele falou assim, pelo que você tem mostrado aqui, eu queria que você examinasse o currículo de administração de empresa. E para mim aquilo foi um choque, sabe? Porque para mim era engenharia, o caminho, pronto. E aí, eu falei, mas você me chamou aqui para falar desse assunto? Ele falou, não, essa é a primeira parte. Ele falou assim, que você examinar isso e tomar esse caminho, você vai
eu posso te ajudar. Sim. Tá bom? Bem, de novo, eu falei, mas por isso que eu estou aqui? Ele falou, não, nós vamos entrar num outro assunto agora. Ele falou assim, você costuma vir no departamento de custo aqui da empresa? Aí eu parei para pensar, né, para poder responder, eu falei assim, eu costumo. Ele falou, você sabe que é uma área sensível da empresa e que é reservado para algumas pessoas entrarem? Eu falei, eu sei. Então, você sabe que você não podia estar entrando nessa área? Ele vai soltando aos poucos, né? Aí eu falei assim, eu sei. Eu falei, mas por que você faz isso? E aí eu contei essa história, né, do refazer, né? Faz, refaz, senta, devolve, e aí vem pelo correio, demora, e aí os prazos estão andando, você tem que entregar o projeto, e o projeto vai e volta por causa de payback. E aí eu resolvi, em função da minha experiência, fazer. E aí eu comecei a fazer isso e eu tive que abrir esse contato na área de custo para fazer esse cálculo junto. E também aprendi a fazer o cálculo. Né? E aí pronto, passou a ser... Ele falou assim, é por isso que você está sentado aqui. Ele falou, eu estou tendo reclamações desse tipo do trabalho que você está fazendo. Né? Só que... Infelizmente, eu não consigo convencer o seu diretor que a engenharia toda deveria fazer o que você está fazendo. Ele falou, então, eu te proponho a você assumir essa carreira, se você aceitar, né, examinar o currículo de administração de empresas, e assim que você começar a estudar, você pegar esse caminho, você vai fazer um trabalho aqui junto comigo, na diretoria da empresa, de análise dos investimentos de todas as plantas da Bosch. E a Bosch tinha várias plantas, ela tinha vários produtos diferentes, né? Até rádio ela fazia na época. Ferramentas, né? Rádio, peças para automóveis e tudo. E isso aconteceu dessa forma. Foram 8 anos de Bosch e sempre vendo o lado novo. Com essa análise, e isso me deu uma visão muito grande de gestão, né? E aí você está numa área de gestão onde você está na área do questionamento, né? Por que você quer fazer isso? Quanto vai custar isso? Vale a pena? É prioridade? Né? Isso me deu uma visão muito grande na época, né? Até que esse tempo chegou numa crise do país, né? Nessa crise, imagine eu trabalhando numa empresa de 7, 8 mil funcionários. Sim. E de repente eu estou trabalhando num plano de demitir 1.800 pessoas. Nossa, que difícil, hein? Então eu tive que coordenar esse trabalho junto com gerentes, diretores e tudo isso. E na época eu falei, caramba, a coisa não está bem, né? A coisa não está boa, não está indo por um bom caminho. E aí eu tinha um convite de uma empresa em São Carlos, de assumir uma engenharia, e eu fiz esse assunto andar, sem falar nada para ninguém. E comecei a andar, fui viajar até lá, levei família, e comecei a acertar as coisas para mudar, porque eu falei, a coisa aqui não tá boa, né? Então, deixa eu tentar fazer Começou a se preparar, me preparar para isso, então deixa eu tentar fazer, e era um ramo diferente de automobilística, né? Então, eu andei com esse assunto até que eu cheguei para um diretor, né? Na verdade era uma mistura diretor e presidente, o trabalho que eu fazia. Eu falei, olha, eu queria que vocês me incluíssem nessas pessoas que vão ser demitidas, porque eu também vou embora. Não, você não pode ir embora, você tem que ficar aqui. Né? Eu falei, não, eu já estou assumindo um compromisso lá fora e eu só estou pedindo para que vocês me acrescentem nessa lista. Bom, você acredita que chegou o dia dessa demissão e eu não estava nessa fila, eu não estava nessa demissão, nessa lista. Foram 1.800 pessoas mandadas embora no mesmo dia, era uma fila enorme que atravessava a fábrica, que misturava gerente, misturava secretária, funcionários da fábrica, tudo. Né? Imagino que tenha sido um dia bem foi um dia, né? Traumático que eu lembro até hoje, sabe? E eu era a única pessoa pedindo demissão naquele dia, né? Ou seja, quando eu fui lá no departamento pessoal, o gerente de RH fecha a sala e fala, você está pedindo demissão num dia em que está saindo 1.800 pessoas da empresa? Pô.
Ele falou assim, você sabe o que vai acontecer com você aqui? Eu falei, não sei, mas tudo bem, eu já tenho um outro lugar que eu vou trabalhar. Ele falou, não. Ele falou, você vai ser o gerente da planta, da fábrica de máquinas, pô. Eu falei, agora é tarde. Agora eu já assumi esse compromisso e, bom, para mim era carreira. Eu estava indo numa carreira, eu tinha estabelecido que até os 30 anos eu tinha que ser gerente. Sim. Era uma coisa que eu estabeleci para mim. Então, ou seja, eu estudo, eu trabalho, né? Já casado, já com filho, né? Que nesse período da Bosch eu casei, nasceu filhos, e aí eu já tinha decidido que eu ia embora para São Carlos, e isso era mudança de residência, tudo. Uma questão que eu acho que é bem bacana você contextualizar agora, se a gente continuar na linha do tempo que a gente está falando aqui, aquilo que te motivava a não querer continuar no status quo, como começou a se originar isso na sua história, você buscar oportunidades para poder modificar esse teu cenário, então isso através de uma postura atitudinal para estudo, para conhecimento da área específica que você está trabalhando, oportunidade de trabalho e desenvolvimento de tudo isso. Então você deixa de ser aquela pessoa que queria sair de um local onde você não queria estar para ser uma pessoa que agora tem outros objetivos de mudança. Então, aonde eu estiver, eu quero executar algo que faça a diferença na vida da empresa, das pessoas, e que seja um processo mais eficiente. Só que agora você chega num momento onde você tem oportunidades de escolha, você cavou isso dentro da tua perspectiva profissional, e isso traz um nível de evolução pessoal muito grande. A gente está falando de partes de espiritualidade, parte de desenvolvimento como ser humano. Quando você diz não vou ficar mais na Bosch, o que de fato aconteceu com essa maturidade sua que chegou o momento de você falar assim, isso não é mais para mim, eu preciso ir para um novo local e fazer algo de diferente? Eu sempre fui uma pessoa que, por um lado, tenta agregar coisas novas e, por outro lado, tenta tirar daquele ambiente tudo que é de conhecimento. Eu sempre fui assim, né? E naquele momento eu imaginei o seguinte, eu estudei, cheguei até aqui, estou praticando algo organizacional, que isso cabe muito bem em outros lugares e que eu posso, entre aspas, vender isso de uma forma, né? Então, na hora que eu comecei a analisar isso naquele momento, eu falei assim, eu posso vender, entre aspas, né, como funcionário, como executivo, tudo o que eu consegui em termos organizacional. Ou seja, o nome da Bosch me dava isso, né? Então, quando eu aceitei essa mudança, para mim, eu vou para um lugar que eu tenho várias coisas no bolso que eu posso tirar em diferentes horas e agregar, né? Por quê? Porque a Bosch era uma das maiores organizações na época, né? Bosch, Volkswagen, GM, né? E o lado organizacional que você aprende vivendo aquilo é um lado muito forte, né? Cronogramas, projetos e tudo isso. Então, bom, você fala, eu sei trabalhar dessa forma, eu posso levar isso, tá? Como poder agregar. E foi o que aconteceu. Na época eu pensei nisso, eu não sabia que internamente isso estava sendo visto para mim numa promoção, ninguém me falou isso. Faltou uma comunicação. Eu não sei se era um lado estratégico, eles não queriam abrir até a última hora, ou depois que passasse aquele dia fatal se abriria essa conversa. O problema é que eu fui atrás da minha vida, eu fui cuidar da minha vida e fui me preparar. E aí foi o que aconteceu. Eu acabei assumindo isso e foi realmente o que aconteceu. Quando eu fui trabalhar nessa empresa, a gente acabou agregando várias formas de trabalho que a gente trouxe de experiências profissionais de trás. Legal. Não só de estudo, né, mas de vivência, né? E queira ou não, o ambiente alemão ele é rígido para várias coisas. Rígido no sentido metas, cumprimentos, prazos e tudo isso, né? Projetos, organização de projetos, né? Então isso fez muita diferença. E foi
uma mudança de 1 ano e meio, quase 2 anos mais ou menos, que eu morei em São Carlos. E teve muito progresso ali, né? Não só um progresso na área industrial, na área organizacional, como teve um desafio em que houve uma decisão estratégica de trazer uma fábrica inteira para cá, né? Ou seja, era uma fábrica nova que estava sendo montada no Michigan e estrategicamente eles decidiram que essa fábrica não ia ser mais entregue no Michigan, ela foi entregue aqui no Brasil. Então foi um trabalho muito forte na época, porque você imagine que durante 1 ano as pessoas no Michigan desenvolveram essas máquinas e de repente na hora de entregar a máquina vem para cá e você nem tinha contato com isso, né? Foram 2 meses de estudar tudo que tinha de novo, né? Eu e mais a equipe da engenharia, que éramos 12 pessoas na engenharia, cada um dividindo o seu pedaço e estudando o que ia chegar. E a gente fez um negócio muito bacana, recebeu aquilo como se aquilo fosse feito para a gente, né? Por quê? Porque tudo que estava chegando a gente tinha conhecimento, né? E aquilo startou muito rápido e virou um item forte de exportação, né? Que teve essa mudança muito grande. Teve ajuda da gente nesse pedaço? Teve muita experiência usada da Bosch nesse projeto na época. Foi muito bom mesmo, até que um dia, voltando àquela historinha da GV, quando os 3 que foram, ao invés de ir para a GM, só um foi, o Tadeu ele foi para a GM e se aposentou na GM, ficou a vida toda na GM, e ele me telefona um dia e fala, escuta, você que é vidrado em tecnologia, você não quer conhecer uma fábrica de primeiro mundo? Onde? Ele falou, em São José dos Campos. Eu falei, opa, vou. Aí eu peguei um dia e fui ver aquela fábrica. Eram 3 fábricas que existiam no mundo, Brasil, Alemanha e Austrália, e era uma fábrica de primeiro mundo mesmo, uma fábrica de motores, né? E eu fiquei maravilhado naquela fábrica, andando lá dentro, tecnologia, tudo, né? Já tinha algumas coisas robotizadas, então tudo aquilo já era um negócio novidade, né? E aí no final do dia, num café, entra um diretor na sala, perguntando para mim, o que você achou, gostou da visita e tal. Não, realmente. Ele falou assim, olha, eu usei o Tadeu. Ele falou assim, você está aqui porque a gente quer que você venha para cá. Eu falei assim, como venha para cá? Ele falou assim, não, eu queria que Fizeram uma arapuca do bem, né? Eu falei, a gente quer que você venha para cá. E aí ele explicou o porquê. Tudo aquilo ia ser modificado, né? E ia acontecer uma nova geração de motores e eles estavam trazendo alguém para poder fazer aquilo. E aí, na época, o que aconteceu, né? O Tadeu internamente contou o meu histórico, né? E quem eu era, o perfil. E aí ele me convidou para trabalhar lá. Então foi 1 mês de negociação até que eu mudei para São José dos Campos, fiquei 1 mês no hotel, depois aí a família, férias, escola e tal, fizemos a mudança e foram mais 8 anos de... Aí, outra coisa, nesse convite tinha pós-graduação nos Estados Unidos, Sim. 1 ano e meio com a família, né? Então, e era uma coisa que eu queria. Eu falei, eu ia fazer pós-graduação e de repente essa musiquinha soou bem, né, na época. E eu acabei aceitando por causa disso. Então, também foram 8 anos de GM, de novo, numa empresa, em termos de organização, todo mundo sabe como é que é no mundo, né? E era um trabalho de engenharia avançada, onde se fazia contato todo dia com a Alemanha. Então, o grau de sofisticação em organização e tecnologia era grande, e você tinha que acompanhar. E aquilo era o meu ambiente, um ambiente que você não para. Você tem que ler, você tem que pesquisar, e a internet não era como é hoje, né? O acesso era bem mais difícil. Mais difícil, você tinha que procurar, e eu não parava de ler livro. Eu estudava, eu lia livros e assim foi. Mas olha que coisa interessante, mesmo hoje a gente tendo facilidade de acesso e muita inteligência artificial que pega livro e resume, as pessoas nem leem mais os livros, né? Elas leem o resumo do resumo ou o resumo do livro. Mas ainda hoje, quando você pega as pessoas que mais têm destaque,
os livros, eles não perdem, é atemporal, né? Você consegue trazer ali o pensamento, a contextualização. É como se fosse fazer aquele panorama do... Tem um livro e fizeram o filme do livro. Então a pessoa tá lendo o resumo e acha que já está totalmente profundo. Exatamente. E pegando esse gancho dessa tua busca por conhecimento, a gente falou muito nos bastidores sobre teoria das restrições. E eu acredito que as pessoas não tenham, a grande maioria não saiba nem o que significa isso. E eu queria dedicar um tempo específico de qualidade aqui pra gente, para você, dentro dessa tua busca, quando que surgiu e como que surgiu algo que praticamente até hoje é o princípio base, fora a tua jornada de experiência, seus canais de estudo, mas você materializou tudo que você tem de conhecimento em como impactar vidas e empresas através dessa teoria. Na realidade, o que aconteceu foi, a partir de um certo tempo na GM, eu comecei a perceber que o curso nos Estados Unidos, ele começou a ser postergado. A economia no Brasil, ela estava meio balançando. Foi um pouco antes da Constituição de 1988, que foi o ápice dessa bagunça no Brasil na época. Então, eu comecei a fazer pós-graduação por conta. Então eu saía de São José dos Campos e ia para Taubaté, fazer na Unital, Universidade de Taubaté, fazer a pós-graduação lá. Durante essa pós-graduação, um colega sentado do meu lado, ele falou assim para mim: você conhece o livro A Meta? Eu falei, não. Ele falou assim, eu li esse livro é muito bom. Né? Eu falei, tá bom. Como eu sempre lia livro, eu simplesmente botei o próximo livro, comprei o livro A Meta, terminei de ler o livro que eu estava lendo e comecei a ler o livro A Meta. Só que a leitura do livro A Meta, ela foi de sábado para domingo. Eu comecei no sábado e terminei no domingo. É um livro que você começa... Quase não era interessante. Não, né? você quer saber o que tem na página seguinte. Sei. Por quê? Porque o livro A Meta ele é feito em forma de novela. Né? Depois eu fui saber a origem do porquê que ele foi feito em forma de novela. É que o autor, quando ele foi ajudar um colega, ele era físico, né? Quando ele foi ajudar um colega de happy hour, que o pai faleceu e a empresa estava mal, ele era professor de física, esse cara, né, esse autor, ele foi tentar ajudar. Só que ele andava dentro da fábrica, ele raciocinava pela física, ele não tinha os vícios que as pessoas têm de custo, como todo mundo aprende na faculdade. Uhum. E aí ele começou a sugerir coisas. E o filho, como não era muito ligado, ele era filho de pai dono de empresa, mas não era o cara que trabalhava na empresa. Ele começou a fazer e aquilo começou a dar certo. E por incrível que pareça, a pessoa que incentivou ao cara a fazer o livro foi o cara que estava sendo ajudado. Ele foi procurar as editoras para poder fazer isso. E em 4 editoras procuradas, aquele livro não tinha chance de ser editado. Por quê? Porque era livro de nerd. Não era uma coisa vendável, né? Até que um das editoras falou assim, se você conseguir transformar isso em uma novela, pode ser que seja possível. E aí apareceu o segundo autor, que é o Cox, que ele era mexia com filmes, né? E ele escreveu o roteiro. E ele acabou gerando esse livro, A Meta. Esse livro, A Meta, é best-seller hoje e fez essa metodologia nascer. Só que o que aconteceu é que em 1988 veio a Constituição e eu estava nos Estados Unidos defendendo uma fábrica nova para a GM de 5.000 empregos na época. E o melhor projeto era o brasileiro, só que tinha Alemanha e Austrália junto. O melhor projeto econômico, tudo era. Só que o Charmaine, lá nos Estados Unidos, ele simplesmente falou, olha, é o melhor projeto. Ele falou, só que infelizmente pela economia e pela estabilidade política do país, a gente vai mandar essa fábrica para a Austrália, né? Então imagina eu... Uma decepção aí, para né? mim foi uma decepção. E outra coisa, na hora me veio a figura do funcionário público lendo o jornal. Quem trabalha em engenharia avançada, se corta a verba,
Ou você perde emprego, ou você vai ficar esperando uma nova fase. Na GM, eu já via essa fotografia. Eu lendo o jornal na minha mesa ou visitando fornecedores. Era isso. Tá? Coisa que engenharia avançada, num espaço de tempo, quando acontece isso, faz isso. E aí, dos Estados Unidos, eu já voltei para cá com um pensamento diferente. Eu falei, gente, não vai dar. Não vai dar. E aí, por 3 vezes, eu fui convidado para vir para São Paulo. E, sendo do interior, eu resistia a vir para São Paulo. Eu não queria vir para São Paulo. Bom, até que, conversando com a minha esposa, olhando para a idade de nossos filhos, pelas escolas que tinha em São José na época, pela liberdade de escolher o que eles queriam, eu falei, seria melhor a gente vir para São Paulo, então. Vamos vir para São Paulo, eu vou fazer alguma coisa que eu gosto de fazer, e em São Paulo as crianças também vão poder escolher o que quiser, tem. E foi isso que fez deu essa força, vai. Usar esse conhecimento numa empresa média, porque era um fornecedor da GM. Tá? E aí eu fui assumir o lugar do filho do dono, que o dono não queria que o filho ficasse como gerente de engenharia. E aí eu vim para São Paulo, e aí a gente, nessa empresa, tentou fazer alguma coisa da meta, para implementar. Só antes de você falar isso, que eu acho que é importante as pessoas entenderem, você falou do livro, do conhecimento, e você vai, eu acho que já explicar o que é a teoria, mas para que as pessoas que estão assistindo, elas entendam, e quem vai assistir, o que é essa teoria, pensa o seguinte, vou te dar essa notícia assim, Luigi, a teoria é isso, só que agora eu vou te dar o escopo geral dentro de um caso aplicado, que é o que você vai explicar agora. Depois, sim. Então, se você pudesse explicar em poucas palavras, 1 minuto, 1 minuto e meio, o que é a teoria, e depois você vai trazer para a gente a visão como um todo. A palavra teoria, ela não é bem vista no Brasil, né? Quando você fala isso para o empresário fala, lá vem o cara com uma teoria querer pôr na minha empresa. Então a gente normalmente não tem usado muito essa palavra teoria das asserções, porque também ela mudou o nome. Ela mudou para TLS, né, que é a teoria das asserções Lean Six Sigma, e depois mudou para visão viável, né? Que a visão viável em 2006 mudou para visão viável. A visão viável ela é fazer do seu faturamento de hoje o seu lucro em até 3 ou 4 anos, dependendo da empresa, né, da aderência que a empresa vai tendo a tudo aquilo que é ensinado. Tá? Então, ou seja, imagine que você fature 5 milhões hoje, daqui 3, 4 anos, 5 milhões vai ser o lucro. Entendi. Sabe? Então, parece uma conversa assim de um cara visionário, mas para poder fazer essa evolução de 1999 até 2005, 2006, foi determinado pelo próprio físico que enquanto 300 empresas no mundo não chegassem a esse resultado, isso não seria divulgado. E quando chegou em 2005 para 2006, isso aconteceu. E a partir desse momento, esse físico passou a viajar o mundo inteiro explicando essa nova, vamos falar assim, tá? Que essa nova notícia, vai? Ou seja, se você deixar os modelos que são aprendidos da forma convencional, você vai entender que você pode conseguir resultados exponenciais. Agora, isso nasce de raciocínios da física, porém, basicamente, uma coisa que impacta logo de início é que durante 100 anos a gente aprendeu que mão de obra em qualquer trabalho é despesa variável. E na realidade não é. Mão de obra é despesa fixa, você paga o salário das pessoas todo mês. E quando você olha para isso e contesta o modelo que tem mais de 100 anos, que continua sendo ensinado nas escolas até hoje, no MBA, no pós-graduação, hoje eu faço palestras nesses meios de professores que assumem a coragem de fazer isso, porque vai contra o currículo das escolas. Tá? Ou seja, você ensinar uma coisa que é completamente diferente o modelo que as empresas... Porque as faculdades hoje, elas fazem o que o mercado procura. Isso. Elas têm que entregar pessoas profissionais que o mercado procura. É quase uma linha de produção. É uma linha de produção. Tá? A idade vai passando, tem que pôr gente nova e assim vai. Tá? Só que isso é um paralelo
que bate de frente com tudo isso. São outros paradigmas, ou seja, o paradigma de usar o capital instalado é completamente diferente. Para vender é diferente, para utilizar é diferente, para comprar é diferente, para fazer preço é diferente. Tá? E aí, a gente sempre coloca, né? Quando você passa a fazer um projeto desse, você não tem mais concorrente. Não, mas o meu concorrente é fulano. Não, a partir do momento que você raciocinar dessa forma, quando você volta para o mercado, você não vai ter mais concorrente. Você vai decidir o mercado que você quer buscar para você trazer melhores resultados, melhor lucro líquido para a sua empresa. Bem objetivo, tá? Por quê? Porque ela saiu de uma coisa embrionária da produção e virou gestão, né? Ou seja, tanto é que a metodologia tem 8 módulos. Ela tem módulo operacional, financeiro, marketing, gerenciamento de projeto, pessoas, estratégias de vendas. E dependendo das necessidades, você vai utilizando esses módulos que já tem prontos. São materiais que... É um modelo replicável. É um modelo que tem no mundo inteiro, nas línguas dos países. Esse material tem material de apoio, né? Então, tem, no nosso caso, material em português, né? E é um padrão. É um padrão. Você traz aquele padrão. No fundo, isso se chama processo de raciocínio. É você fazer um executivo olhar para a mesma coisa e analisar de outra forma. E aí você vai ter outro resultado, completamente diferente. Tá? Então, voltando para quando eu vim para São Paulo, a gente tentou fazer isso. Tentou. Né? Meia dúzia de pessoas, lê o livro, se reúne, vamos fazer alguma coisa. O que aconteceu na época? Na época era uma empresa de autopeças, Estevô, que ficava no começo da Anchieta. As melhorias que aconteceram já foram muito para aquela empresa. Apareceu uma capacidade que a empresa não tinha. Não estava preparada. Ou seja, a própria fábrica, com as mesmas máquinas e com os mesmos funcionários, passou a ter uma capacidade maior do que ela achava. Não tinha. O conceito deles não tinha. Aí o que aconteceu? Teve que começar a trabalhar em vendas. Né? E vender na automobilística não é tão simples. Você não né? Volkswagen, quero vender mais. GM, quero vender mais. Não é tão simples assim. Algum movimento você tem, alguma estratégia de vendas a gente mudou. Trabalhar diretamente com as engenharias, que era uma coisa que na época não se fazia muito, hoje isso é normal. Né? A gente pegou e avançou nisso na época, teve alguns resultados, mas não era suficiente para usar toda a capacidade. E aí com isso o que a gente fez? A gente, através de uma amizade, trouxe um cara dos Estados Unidos que trabalha numa empresa que lá é fácil você fazer a troca do motor do seu carro. Você entrega o velho e leva o novo, ou outro tipo que você queira. E ele era de uma empresa desse tipo. Então, a gente criou um desafio. Me dê um motor seu para desenvolver, né? Que era um jogo de juntas para os motores. E ele nos deu, na época, o Buick. E foi um sucesso. Foi um sucesso, não só o produto, como o tempo que a gente levou. E aí já tinha influência da meta nisso. Já tinha influência da teoria das restrições. Legal. A forma de fazer era diferente. A forma de organizar o projeto era diferente. E foi muito rápido o desenvolvimento. E deu bom resultado os produtos em si. E aí o que aconteceu? Ele começou a mandar motores para cá. Começou a mandar motores, e a gente começou a desenvolver outras marcas, outros motores, e a empresa decolou. Né? A empresa decolou, e aí, na época, a gente fez a primeira implementação de ERP numa metalúrgica, a DataSul na época, e aí eu comecei a fazer palestras para mostrar case. Né? Case que aconteceu na empresa, evolução embrionária da teoria das restrições e mais o ERP. E eu estava fazendo uma palestra no Centro Empresarial em São Paulo, e aí um diretor senta do meu lado na hora do almoço, que era 2 dias de simpósio, e ele me convidou para conhecer uma empresa que ficava ali próximo. Por quê? Porque a diretoria estava estudando teoria das restrições, né? Também tentando estudando, né? Como fazer, coisas na época. E aí, aí eu acabei indo conhecer a empresa e me convidaram para ser gerente da engenharia. Então aquilo deu um choque na época, só que era mais um passo naquele pedaço da teoria das restrições para mim, que para mim era um deslumbre, era um negócio diferente na época. E aí eu acabei
saindo da outra empresa, vindo para essa empresa, a diretoria trabalhando nisso, eu na engenharia trabalhando nisso, e aí eu comecei na época, eu tinha muito contato com as montadoras, né? Eu tinha um desafio, né? Era trazer A Máquina que Mudou o Mundo, é um livro, é a Bíblia da Fiat na época, e depois o Oceano Azul, né? Então, o que eram as atividades não só da engenharia? Era eu estar presente na Toyota, na GM, na Fiat, pegando treinamentos que existiam lá dentro e trazendo para a empresa. Então isso, de novo, fazendo o que eu gostava de fazer. Além de ser gerente de engenharia, eu era multiplicador. Então, de novo, lendo livro, preparando palestras, levando o pessoal para o treinamento, mudança de cultura e uma cultura muito forte japonesa nisso. Sim. Tá? Ou seja, A Máquina que Mudou o Mundo é um modelo desenvolvido no Japão, na Honda, né? E uma Fiat fazendo isso. A Toyota era a Toyota, era o modelo Toyota que o mundo inteiro conhece. Lean, né? Lean, tudo isso. Então eu pegava tudo isso, né? Tomava dessas águas e levava isso para a empresa. O que o mercado vivia de dores e de desafios, você conseguiu consolidar uma solução para apoiá-los e dentro dessa teoria nova, você conseguiu trazer também esse conhecimento para incorporar aquilo que estava faltando. Isso. E aí tem uma pergunta que eu acho que é bem legal fazer nesse momento. Quando você bebe de todas essas fontes, entende como é funcional aplicar essa teoria e ver que o resultado de fato é efetivo. Uma coisa são os outros cases, outra coisa é você ter os seus próprios cases e você começar a ser um consultor praticamente ali, alguém que vai mostrar um caminho para um mercado. Quando foi que você foi despertado para dizer o seguinte, olha, tá muito bacana, fiz isso em empresas, estou fazendo para um grupo, estou dando palestras, será que não está na hora de eu começar a empreender e a usar outras fontes para aplicar isso em outros mercados? Bom, isso aconteceu um pouquinho mais para frente, quando essa empresa, ela começou a crescer muito. Essa empresa ela começou, foi a primeira empresa em fazer milk run, que a gente chama, que é ausência de estoque com as montadoras, né? Fruto desse trabalho também. Então, os estoques diminuíram tanto no fornecedor como na montadora. E, na época, essa empresa cresceu muito a ponto do maior concorrente vir comprar a empresa. Porque a coisa já estava ameaçadora, vamos falar assim. Sim. Né? Porque uma parte do mercado do concorrente começou a vir para a empresa. E era uma empresa muito maior e eles acabaram comprando. E eu fiz parte dessa transição. Né? Nessa transição, o que aconteceu foi... teve esse período de transição onde você imagina que por ter sido comprado, você sabe que daqui a pouco você vai sobrar. Sim. Né? Então você já põe isso na cabeça. Tá? Então eu pedi demissão antecipadamente. Né? Falei, vou trabalhar nessa transição, mas eu vou embora. Tá bom. Só que passou que mais ou menos um mês desse trabalho, eu recebi uma visita de um advogado da família Bromberg, que era dona desse conglomerado aí. E ele me fechou numa sala e falou assim, escuta, eu fiquei sabendo que você pediu demissão, mas a gente precisaria que você ficasse, né? Eu falei, não, eu já tenho um compromisso, assim, assado, né? Eu expliquei o que era, uma outra empresa. Ele falou assim, não, nessa transição você vai assumir um cargo de diretoria na empresa. Eu falei, olha, agora é tarde. Eu falei, já assumi um compromisso com outra empresa e pronto, não vai ter como. Bom, pensa direito. Bom, eu já tinha assumido o compromisso com outra empresa, por quê? Porque a gente... fizeram um contato, né? Tipo assim, alguém telefona para você 10 horas da noite convidando você para um jantar, eu sou da empresa tal. E eu fui no jantar. E aí, na realidade, o que aconteceu? Foi um convite para eu ser um gerente industrial da empresa e que essa empresa ela copiava
copiava essa empresa que eu trabalhava. Por quê? Porque essa empresa que eu trabalhava não podia vender no mercado paralelo. Entendi. Só podia vender para a montadora. E essa empresa copiava tudo que a outra fazia e vendia para o mercado paralelo. Tá? Bom, e o que aconteceu nessa negociação? Eu falei assim, olha, eu vou, porém, eu queria trazer oficialmente a teoria das restrições para o Brasil. E para poder fazer isso, fica $15 mil para cada pessoa. E eu tenho que ter no mínimo 5 pessoas. Essas pessoas eu já tenho. Né? São pessoas que estão em empresas, pessoas que a gente quer fazer isso. Tá? Se você aceitar esse desafio, ok. E aí foi o que aconteceu. Esse desafio aconteceu e a gente trouxe mesmo a teoria das restrições como ser implantada. Inclusive, um dos donos do IMAN na época, Instituto de Movimentação de Materiais, era uma dessas pessoas. Que bom. Né? Porque eu estou falando isso porque vai ter influência na minha vida depois. Sim. Né? E aí, a gente trouxe para o Brasil. Resumindo, a empresa virou um case. Eu passei de gerente para diretor, passei para CEO da empresa. E aí isso virou um case e fui mostrar esse case no IMAN. O IMAN, como já conhecia o assunto, para eles também era bom porque multiplicava, né? Traziam projetos, porque é uma empresa de consultoria grande em São Paulo, né? Que mexe com supply chain, essas coisas todas. E aí eles começaram a me pedir para fazer palestras desse case. E eu comecei a fazer palestra no ITA, na Fiesp, Sindipeça, CRA, CREA, empresas, escolas. E aí, bom, então você imagina que quando eu passei a ser o CEO, o General Manager da empresa, a gente afastou a família que estava dentro da empresa. A gente montou um conselho para profissionalizar a empresa, né? Então, a gente montou o conselho e a empresa continuou crescendo. Imagina o mercado paralelo, você vai buscar e você vai roubar de outro e você vai crescer. E isso começou a crescer, até que a gente olhou para a exportação, né? E aí essa metodologia deu resultado, a empresa estava devendo imposto, estava devendo para banco, né? E saiu de tudo isso aí, né? Começou a investir, né? E aí a gente começou a investir também em feiras fora do Brasil. Então a gente elegeu 3 feiras, né? Alemanha, Los Angeles e China, né? E quando a gente falou que ia para a China, todo mundo dizia o contrário. Falou, mas é a China que vende no Brasil, você vai vender na China? Eu falei, só que tem um problema positivo. Essa metodologia, como ela te dá uma outra forma de você pensar, ela faz com que você entre em mercados onde o padrão, que para você não é padrão, né? Então o que aconteceu? Começamos a vender na China, né? Ou seja, no mercado chinês, que todo mundo fala que te incomoda, que é preço, etc, nós começamos a vender para a China. Tanto é que o primeiro pedido a gente assustou, porque era um container. O pedido já era um container. E um container de algo pequenininho assim, que você tem que encher um container, na época eram 15 dias da fábrica trabalhando para encher aquele container. Tá? A gente fez. Esse exemplo que você deu aí é legal, porque tem um dito, né, popular que é mais usado no mundo empresarial. Você quer entender se as pessoas estão indo muito bem ou não, venha uma teoria muito funcional que gera muito resultado e seja implementado. Aqueles em volta que começarem a ser colocados como pessoas que não geram tanto valor quanto aquilo que está sendo implementado, são as pessoas que vão ser colocadas ali como, eu não vou chamar de charlatões, mas pessoas que entregariam muito menos, geram muito menos valor, só que se não tiver alguém que suba e mostre que exista uma régua completamente diferente, o mercado ele não entende que aquilo está assim. Então, o exemplo da China é esse. Por que a China entra aqui e ninguém vai para a China? Porque ninguém subiu a régua como vocês subiram. Exatamente. Então, isso aí, o que aconteceu? Trouxe um resultado muito maior para a empresa. Só que o que aconteceu em seguida? O resultado ele foi tão impactante que a gente começou a se questionar. Caramba, eles fazem pedidos desse tamanho e cada vez que faz pedido desse tamanho, balança tudo, né? Só que aí a gente começou a olhar em volta e percebeu, a gente olhou para o mundo vendo os carros mundiais que já existiam no Brasil.
Então, na época, Corsa, Ômega, Escort, vários carros que existiam no Brasil, existiam fora do Brasil. Existiam na América do Sul, existiam na Europa, existiam na África. Então eu falei, já que existem esses carros lá fora, por quê? Porque a gente foi ver feiras lá fora, a gente podia exportar para esses países. Tá? Mas a gente podia exportar não só o que a gente faz, de novo, calculando por essa metodologia. Pela metodologia de custo, você não ia fazer isso. Nós chegamos a ter 10 parceiros exportando. Ou seja, imagine que você tenha 10 pessoas que nem imaginavam exportar. Eles já faziam peças para carros que existiam lá fora. Por quê? Porque faziam para carros que estavam no Brasil. Tá? Então, o que a gente fez? Nós começamos a convidar essas pessoas. Tá? E aí, o que eles faziam para a gente? Eles faturavam para a gente sem imposto, porque é exportação. Com isso, eles também podiam comprar matéria-prima sem imposto. Então, mudou o resultado de todos eles, como já tinha mudado para mim. E a gente passou a encher container com variedade de 10, 12 fornecedores diferentes. Então a gente conseguiu pegar mais mercado ainda em função disso. De novo, se tudo isso fosse feito pela contabilidade convencional, você não faria. Não faria, né? Que já tem um padrão. Tem um padrão e na hora de fazer conta não fecha. Mas como essa metodologia ela traz uma outra forma de calcular, né? De calcular custo fixo, é diferente do mundo contábil, tanto é que a gente chama de contabilidade gerencial, né, que foi um modelo que já veio, né, nessa metodologia, e isso você explicava para cada um, aí quando caía a ficha, amanhã, eles queriam fazer amanhã. Então a gente acabou fazendo um catálogo, como se fosse um fornecedor só, e aí os distribuidores, né, recebiam na Alemanha, na África do Sul, nos Estados Unidos, na China, recebiam um container com 10 fornecedores diferentes. Então eu falava, você exporta para a China? Sim, eu exporto para a China. Só que precisa explicar como é que chega nisso. Não é simplesmente decidir exportar para a China. Sim. Se você quiser atravessar o oceano com o modelo contábil nosso, você não vai vender nada na China. Os caras vão dar risada de você porque o seu preço é mais caro e acabou. Mas caramba, como é que você vai fazer preço que seja... Vai ter que aprender uma fórmula, um jeito de fazer conta que as pessoas não estão acostumadas. E é por isso que essa metodologia ela tem 2 módulos obrigatórios dos 8. É o operacional e o financeiro. Esses 2 são obrigatórios, porque se a pessoa não passar por isso, ela não consegue dar os próximos passos, não tem jeito. Tá? Então foi isso que aconteceu, virou um case de sucesso, esse case de sucesso me sugou muito, né? E agora, respondendo ao que você perguntou, né? A empresa pegou fogo no fim de semana, eu já não estava bem de saúde, meu médico querendo que eu me afastasse por estresse. O meu estado de saúde piorou, mais 3 meses para botar a empresa de pé de novo, $1 milhão de prejuízo na época, máquina, matéria-prima, ferramentas e tal. Como nós estávamos avançados nesse ambiente, esse ambiente já tinha contagiado os fornecedores, a gente teve o grato retorno de todos eles nos ajudarem. Então você imagina que os fornecedores vinham e pegavam ferramentas, entregavam matéria-prima e dizendo, paga quando você puder. Sabe? Aquilo fez com que a empresa voltasse logo para isso. Né? E aí o que aconteceu? Eu tentei me tratar trabalhando, não deu certo, porque os medicamentos que eu tomava, tinha que tomar, você não podia ter adrenalina no sangue, que aí o sangue não absorvia. E aí eu tive que me afastar mesmo. Aí eu tive que ficar afastado 1 mês. Nesse 1 mês, sem TV, sem jornal, sem nada, para ficar calmo, para poder tomar aqueles medicamentos, que é medicamento de reconstituição química, que chama, para poder fazer isso. E nesses 30 dias que eu fiquei em casa, 2 vezes a minha esposa me questionou se valia a pena tudo aquilo. Né, se valia a pena, cheguei onde eu queria, estava tudo bem, ganhávamos bem, passeava, férias, e se valia a pena tudo isso. Né? Aí, por que ela questionava? Ela falava, você está indo fazer essas palestras que você anda fazendo aí, mostrar isso que você fez, aprendeu e colocou na empresa. Ela falou, será que esses cartões que voltam no seu bolso, aí todo dia que você põe a chave do carro, você põe os cartões aí junto, será que uns cartões desses aí
Você não conseguiria ensinar essas pessoas e ter uma vida um pouquinho mais, mesmo que a gente ganhe metade do que a gente ganha? Isso ela falou, na segunda vez ela foi um pouco mais enfática nisso, né? Eu falei, caramba, né? A gente vem, né, de uma balada, né? A gente vem de uma balada e de repente, né? Bom, resumindo, no dia que eu voltei a trabalhar, nessa cena do portão da fábrica tá abrindo, eu decidi que eu não ia fazer mais o que eu fazia. Eu entrei para dentro da fábrica, nem minha esposa sabia disso. Entrei para dentro da fábrica, o dono da empresa estava me esperando. Entrei, tomamos um café e eu falei, olha, eu não vou ficar mais. Não, mas o que você vai fazer? Eu falei, não, eu vou fazer um phase out e vamos ver o que a gente precisa fazer. Eu vou ensinar. Eu decidi que eu vou ensinar, não vou mais fazer isso. Vou fazer algo, vou devolver o que eu aprendi, né? Tá bom, então foram 60 dias ali que tive que pegar uma pessoa da equipe, colocar no meu lugar, e aí nesses 60 dias eu já comecei a faltar alguns dias e comecei a fazer alguns atendimentos. E daí para frente foi isso. Isso aconteceu 2000 para 2001, depois eu comecei a fazer consultorias para empresas, né? E o resultado era esse que eu estava falando, e esse resultado acaba, um vira case para o outro, né? Ou comenta, ou você fala que a empresa tal fez, aí o cara quer fazer. E aí isso foi em 2005 para 2006 veio a Visão Viável, que é essa proposta mais agressiva. Na realidade, ela já acontecia, a gente não podia falar, esse que era o problema. A gente era proibido de falar sobre isso. A gente conseguia o resultado, mas a gente não podia falar sobre isso. E aí, a partir de 2005, 2006, a gente pôde começar a falar, né? Então, aí o que eu faço o que eu faço e gosto de fazer é fazer isso. Mas o que significa isso para mim, né? Sem falar em religião, né? Existe o karma e existe o dharma. Né? O karma, o que é o karma? O karma é você tirar tudo da sociedade o que ela trouxe de informação. O que os seres humanos desenvolveram e trouxeram de disponibilidade para as pessoas. E cabe a você estudar para poder saber dessas coisas. Né? Chega uma hora na sua vida que você muda do karma para o dharma. Né? E tem muita gente que tem essa dificuldade porque nem sabe disso. Né? Que é como você devolve para a sociedade isso, né? E aí vem esse lado gratificante, que é você devolver para a sociedade vendo as pessoas melhorarem. Como consequência, você ganha dinheiro? Ganha. Sim. Eu falei, mas o brilho no olho das pessoas de ver a coisa melhorar é o que te dá mais satisfação. Né? Então hoje a gente faz projetos, né, onde isso se desenvolve. Né? E eu vim do mundo das exatas. E quem é das exatas, imagine engenharia, cálculo, essas coisas todas, quem é das exatas tem um perfil voltado à racionalidade. Né? 2 mais 2 é 4, qual é o próximo assunto? Tem muito esse tipo de... Né? E fazendo consultoria, eu percebi que o peopleware é o que tem que ser mudado. Porque o hardware você compra, liga na tomada e funciona. Agora, e o peopleware? E as pessoas, como é que fica? Né? E aí, em 2006, 2007, eu tive contato com um professor que fazia um trabalho nas empresas voltado a isso. Né? Então, eu conversei com esse professor na época, trouxe esse trabalho para um dos projetos que eu estava fazendo. Porque o ambiente era meio pesado, sabe? E eu estava preocupado em como mudar aquilo, né? E aí acabei trazendo isso. E acabei tomando contato com esse professor. Esse professor era um ex-diretor corporativo de RH do Grupo Fiat, né? E que tomou um caminho da psicanálise, de estudar e se aprofundar nisso, né? E acabou usando coisas na Fiat também para isso. E aí eu fiz o curso de coaching, de ser coaching, fazer coaching para as pessoas, né? E gostei do assunto na época, né? Então, acompanhei esse curso da empresa, depois fui fazer esse... E aí decidi me aprofundar na psicanálise clínica, né? E em 2014 eu me formei em psicanálise clínica. Só que nesse caminho
eu fui trazendo uma adaptação no meu trabalho para isso, né? Ou seja, por quê? Porque a gente muda pessoas, né? E aí muitas vezes você tem que trabalhar a pessoa, né? Queira ou não, somos diferentes, né? A gente ouve a mesma coisa e a assimilação das pessoas é com base naquilo que a pessoa tem experiência, né? De vida ou profissional, né? Eu posso olhar no microscópio e ver um monte de coisa lá dentro se mexendo, mas se eu não fui preparado para aquilo, eu não sei o que é aquilo que está se mexendo. Tá? Então, muitas vezes você tem que ver como é que você traz aquilo para as pessoas, né? Como é que você traz aquela mudança. E outra, a pessoa vai perceber que tem mudança, né? O status quo, o jeito de trabalhar, né? A zona de conforto vai mudar. Então, a gente agregou isso também. Então, essa transição vem acontecendo, né, dessa forma. E aí, isso traz mais aderência aos projetos, né? E, recentemente, no meio da pandemia, eu fui procurado por uma empresa da Califórnia que colocou tudo isso com inteligência artificial, né? Então, empresas médias para grandes, até pelo tipo de software que também podem ter a utilização dessa ferramenta que abrevia os projetos, né? Não só abrevia, como traz perenidade. O que é trazer perenidade? Você faz um projeto, ele fica nas pessoas, né? Você traz formas de controle, os KPIs, tudo bem. Tá? Só que essa forma com software, ele traz uma perenidade por quê? Porque aquilo passa a ser daquela forma, né? Ou seja, a empresa tem que se comportar daquele jeito e buscar aqueles resultados. Pega o padrão comportamental, muda gera tudo. Eficiência e vai já segue tudo um naquele novo caminho. modelo. Só que os padrões são outros. Padrões de otimização de capital são outros. Tá? Ou seja, hoje você pode fazer uma comparação entre as empresas, ver como é que a sua empresa está. Quando você fala empresa exponencial, ela sai fora desse padrão, ela vai embora. Tanto é que o gráfico de evolução da teoria das restrições e da visão viável, ele é um gráfico totalmente diferente das incrementais que você tem nas empresas. Você sempre vai tendo melhora. Não, a visão viável é uma melhora muito grande. Ela é muito grande no espaço de tempo muito curto, falando em termos de tempo de empresa, vamos falar assim. O que a gente faz em 2 anos e meio numa empresa, com inteligência artificial, você faz em 6 meses, 8 meses você faz. Sabe? Porque direciona, inclusive, pensamento. Tudo que a pessoa iria concluir para fazer, a inteligência artificial faz antes. Ela te mostra e você olha se faz ou não. Entendeu? É diferente. E como que, pensando na parte final que a gente está indo agora, como que para você, agora como um consultor, se posicionando em redes sociais como LinkedIn, como é que está esse formato para as pessoas que querem te encontrar e querem trazer isso para suas empresas? Que tipo de empresa que pode absorver isso? Um empresário que começou, que está tendo ali seus primeiros resultados, isso é importante para ele? Ou não, Luigi, apesar de ser importante, meu foco hoje é de empresas de médio e de grande porte. Conta um pouco sobre isso e queria que você deixasse um recado para as pessoas que estão te ouvindo daquilo que é para você a peça-chave para todo esse enredo que você trouxe para a gente de histórico de vida, que as pessoas talvez precisem ouvir e que elas talvez não sigam os próprios instintos dela, mas você fica livre aí para poder dar esse recado. A partir de 2014, eu elegi a ferramenta do LinkedIn como uma ferramenta de network, né? Era uma forma, o meu network, ele é muito C-level, né? Até em função do que eu faço, né? Porque você tem que falar com pessoas que decidem, tá? Isso também eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Às vezes você fala com um gerente industrial, ele fica maravilhado, depois ele não sabe defender aquilo dentro da empresa. Ele não tem argumento, não é que ele não sabe, ele não tem argumento porque ele acabou de ouvir alguma coisa, você vai querer falar para cima, mas não tem argumento para poder falar, porque esse assunto é uma decisão que vem de cima, né? Vamos mudar uma estratégia da empresa. Então, o LinkedIn, para mim, a partir de 2014, eu comecei a fazer um trabalho no LinkedIn, não só com relação a network, e depois eu comecei a fazer um trabalho de colocar coisas desse assunto, né? Então hoje eu tenho no LinkedIn muitos artigos desse assunto,
tá? Voltados a essa metodologia. Eu tenho vários cases lá que são colocados lá para as pessoas poderem consultar, vamos falar assim, né? E é uma forma de contato, tá? Hoje, por incrível que pareça, parando para pensar hoje, se eu olhar tudo que está acontecendo de projetos que estão andando, olha, se não for 100%, é muito próximo que veio do LinkedIn. De contatos do LinkedIn, coisas assim. A forma mais fácil das pessoas te acharem hoje é o LinkedIn. É o LinkedIn, tá? No Instagram, eu não tenho empresa no Instagram, mas Facebook tem. Mas o enfoque maior é no LinkedIn, tá? Inclusive, no LinkedIn, recentemente, né, por causa de uma cirurgia, eu acabei parando um pouquinho para pensar também. Fiquei aí um tempo afastado, final de 2023. E eu comecei a fazer artigos voltados à psicanálise, né, no mundo empresarial. Então, hoje no meu LinkedIn tem as duas coisas. Tem os textos voltados a comportamento humano e relacionamento dentro das empresas, que é um trabalho que a gente faz também, né? Chega uma hora que a gente coloca todo mundo no treinamento para falar de formação de caráter, comunicação, etc., porque isso às vezes é deixado um pouco de lado, né, nas empresas. Então a gente também faz esse trabalho, porque essa informação existe, eu acabei montando ela de uma forma para poder passar para as pessoas, tá? Porque eu não fiz opção de consultório, eu fiz opção de usar isso como ferramenta, tá? Então eu uso isso, as pessoas nem sabem que eu estou tentando ajudar as pessoas usando ferramentas da psicanálise, tá? E não precisa dizer também que é da psicanálise, porque faz parte de mudar as coisas, só isso. É mais uma ferramenta importante. É mais uma ferramenta importante, tá? Tem lá o aconselhamento, tem lá uma conversa, tem lá quero conversar sobre tal assunto, não tem problema. A gente, eu já disse, né? Eu gosto de ver o brilho nos olhos das pessoas, as pessoas perceberam que estão melhores, é isso, né? Então, é o lado amor ao próximo, sabe? É o lado poder devolver para a sociedade. Muito bom. Tá? Então, eu falo muito do LinkedIn porque é uma ferramenta que eu interajo muito, né, com as pessoas, com relação as pessoas me perguntam coisas, eu devolvo, né? E esses projetos, eles são, a priori, a metodologia, ela serve para qualquer negócio. Distribuição, serviço, manufatura, transporte, aviação, serve para qualquer coisa, tá? Por quê? Desde que seja negócio, serve, não tem problema. Não é questão que dá para encaixar. Não, ela serve. É só as pessoas entenderem o básico que as pessoas vão entender que serve, né? E podem ter resultados, tá? E normalmente a gente tem trabalhado com empresas médias para cima, tá? Porém, o ato de você conversar para saber como é que está a empresa, como é que estão os números da empresa, isso é comum a gente fazer. Fazer uma análise, tipo, você vai conversar como é que está a empresa, aí a gente vai pedir algumas informações, né? Não só operacionais como números, né? E em função disso a gente devolve, olha, você tem um potencial de fazer isso. Tudo bem, você deve isso, mas foi por causa disso, disso e disso. Mas o potencial seu dá para fazer isso, isso, isso. O seu capital investido, tá? Ele é bom e dá para fazer isso, 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 isso. Tá? No Brasil tem uma particularidade que a gente tem muito CPF rico e CNPJ pobre, sabe? E muitas vezes você tem que reverter isso, sabe? Para tentar fazer a galinha dos ovos de ouro que já foi voltar a ser, né? E é uma dificuldade, que 90% das empresas do Brasil hoje são familiares, né? E a gente tem tido essa experiência ao longo do tempo, né? Você vai ver uma empresa, no fundo tem uma família atrás, ou está numa segunda geração, ou está numa terceira geração, né? Aí você vai ver que a família vive muito bem e o CNPJ não está bem. Está devendo imposto, está devendo banco, tá? Não que tenha que se desfazer de coisas, não. Tem que ter uma ótica diferente. Só isso. Aí você passa por uma transformação, e isso tem vários cases que eu mostro, e aí depois lá na frente você vai colher os frutos de novo, não tem problema. Só que você precisa saber administrar isso, né? E essa metodologia, ela ajuda muito nisso. Ela ajuda muito nisso, sabe? Então, agora, uma mensagem para as pessoas, né? O mundo pedala.
e a tecnologia pedala muito mais rápido, né? Dependendo do seu pedalar hoje, você já pode estar pedalando muito pouco. Dependendo da sua velocidade que você está pedalando, você já está ficando atrasado só pelo o ritmo de pedalar que você está tendo. Isso se você estiver pedalando em direção à melhoria. Se você estiver no status quo do 9 to 5, vai trabalhar, volta para casa e recebe seu salário e vai no supermercado, você já está ficando atrasado muito rápido, porque a tecnologia está avançando muito. E quando eu falo tecnologia, são mudanças inclusive no ambiente de trabalho, né? Aí de repente entra alguém novo lá, começa a bagunçar tudo no bom sentido, por trazer coisas novas, e você vai se sentir incomodado, aí que você vai perceber o tempo que você perdeu. Aí você vai tentar querer correr atrás, você vai achar que você é injustiçado, que faz 10 anos que você trabalha ali, agora chega um cara com 1 ano, ele vira gerente, né? Só que, por outro lado, e as entregas, né? Ou seja, uma coisa que o ser humano não percebe é que ele vende o que ele faz todo dia. E alguém compra. Quando esse alguém decidir não comprar, você pode não ter para quem vender. Se você ficou parado no tempo, o que você tem para vender não é mais comprável. Então aí você tem um problema de emprego ou de prestação de serviço. Então, seja uma pessoa que as pessoas queiram ter você, queiram comprar você. Que seja interessante para que você faça alguma coisa acontecer. Porque quem está acostumado com 9 to 5, vai chegar uma hora que quem te compra não vai querer te comprar mais. Por quê? Porque tem outra coisa melhor no mercado. Só que as pessoas não percebem. Acham que estabilidade no emprego é real. E não é real. Você é estável enquanto você traz resultado, né? Você pode ser custo ou você pode ser investimento. É você que decide, não é verdade? Sim. É uma decisão sua. Muito bom, muito bom. Para a gente finalizar, queria que você deixasse um recado desses 71 anos, né, de idade, hoje bem estabelecido, com as lembranças, com toda essa jornada que você viveu, para aquela criança que estava naquele porão e que teve um momento de, putz, eu não quero mais viver isso, agradeço e vou fazer o máximo que eu tenho com as possibilidades que eu tenho hoje. Mas aquela primeira decisão fez com que a consequência de decisões te trouxesse até aqui. Então, um recado específico seu para a sua própria criança. Na realidade, a gente tem todas as pessoas têm esse lado, né? Todas as pessoas, hoje, adulta, elas têm um reflexo do lado criança. Como é que foi a sua infância no reflexo do que você faz hoje. Por a minha infância ter sido uma infância tão humilde, tão de sacrifícios, coisas que eu vi, sacrifícios que meu pai teve que fazer, eu acabei desenvolvendo distância daquilo. Ou seja, aquilo lá para mim foi um motor para a minha vida, e tem sido, né? Na análise, teve um trabalho para fazer isso aí, para que isso não fosse tão severo, porque eu era muito severo comigo para fazer isso, tá? Porém, sempre vai existir o fato de você querer ficar longe daquilo, porque você já sentiu aquilo, você sabe como é que é aquilo, né? E você também não quer que ninguém em volta de você tenha essa experiência, não precisa ter essa experiência. Então aquilo foi um motor muito forte. Então todo mundo, eu acredito, né? Eu acredito que se eu olhar para o eu criança, né? Eu vou olhar, puxa vida, né? Muita coisa aconteceu, foi positivo, valeu a pena e continua valendo a pena. Continua valendo a pena. Agora numa outra fase, ajudando pessoas a ser melhor, ou ter mais resultados. Então esse trabalho de consultoria, que eu nem falo muito sobre palavra consultoria, é um trabalho de estar próximo de alguém que eu possa trazer toda essa experiência para entregar para alguém. Excelente. E que eu fico conferindo se o olho está brilhando e se o resultado está acontecendo. É isso. Isso me dá muita satisfação, é isso. Muito bom, muito bom. Obrigado por todo esse depoimento, por toda essa história. Vocês que estão assistindo e que vão assistir, se isso de alguma forma mexeu com você, se você conhece pessoas que precisam ouvir um depoimento como esse,
de saber como seguir as suas intuições, de nunca ficar ali na zona de conforto e ter uma repulsa disso, buscar sempre algo diferente, algo novo, e também trabalhar essas questões internas que a gente tem, emocionais, mentais, para que a gente também não vire refém, de certa forma, de algumas questões que não são tão positivas, mas saber reconhecer a sua essência, a sua verdade, trabalhar isso para que isso gere frutos. E depois, num momento como o do próprio Gilmar aqui, que ele trouxe muito bem, como que a gente devolve isso para o mundo, compartilhe com pessoas, assista, aplique na sua vida e eu tenho certeza que vai fazer a diferença. Forte abraço para todos vocês e a gente se vê na próxima.